Bom dia a todos. É realmente um grande prazer estar aqui novamente no LubGrax Meeting, já na sua 8ª edição. E eu aproveito para agradecer ao Carlos e ao Joel, do LubGrax, pelo convite e também pelo tema que me foi proposto. Eles foram muito felizes na escolha desse tema, porque o mercado global de petróleo e gás está realmente em grande transição, bem como a própria matriz global de energia está apresentando grandes mudanças para os próximos anos. E a palestra da LubChem vai estar abordando os mais recentes desenvolvimentos e estratégias no mercado global e local de petróleo e gás, e, é claro, seus impactos no mercado de lubrificantes. Na introdução do tema da palestra, eu gostaria de falar um pouco sobre o cenário do mercado de lubrificantes e óleos básicos para os próximos anos, com foco nas perspectivas de evolução das margens de lucro de lubrificantes e óleos básicos versus a evolução da demanda. Ano passado, a curva de oferta de óleos básicos totalizava 57 milhões de toneladas, em termos de capacidade total de produção. Totalizava 57 milhões de toneladas de capacidade de produção, contra uma demanda de apenas 38 milhões de toneladas de lubrificantes, o que é uma grande diferença, uma diferença que cresceu muito ao longo do período de 2011 e 2016, onde o aumento líquido de capacidades foi exatamente equivalente ao aumento da demanda no mesmo período, o que pressionou para baixo tanto as margens de lubrificantes quanto de óleos básicos nesse período. Nos próximos anos, nós temos uma nova curva de oferta se desenhando, e com novos aumentos de capacidades previstos. São esperados mais 4 a 6 milhões de toneladas de óleos básicos entrando no nosso mercado até 2021. Do lado da demanda, os principais analistas de mercado têm apresentado divergências nos números de crescimento para os próximos anos. Alguns, inclusive, apresentando perspectivas de redução da demanda global de lubrificantes. E a maior parte dos números está concentrado entre 36 a 40 milhões de toneladas. Eu, particularmente, acredito num range um pouco mais estreito, entre 37 e 39 milhões para 2021. Mas, em qualquer dos cenários, nós temos um potencial aumento da pressão, novamente, sobre preços e margens de lubrificantes, uma vez que tanto um produto quanto o outro tem grande excesso de capacidade no mercado global. Dentro desse contexto, o fechamento de plantas Grupo 1, considerado por muitos como fundamental para a retomada de um equilíbrio mínimo entre oferta e demanda, não deve fazer grande efeito nesse aumento da pressão para os próximos anos, a não ser que aconteça um fechamento de plantas realmente numa escala colossal. Esse aumento da pressão sobre margens no mercado tem impactos diferentes para cada produtor. No caso dos óleos básicos, a pressão é mais relacionada à rentabilidade do mix de produção de cada produtor versus os preços de combustíveis, dado sua concorrência interna dentro de uma refinaria. No caso de lubrificantes, a pressão sobre a rentabilidade é maior ou menor, dependendo do mercado ou do nicho de atuação de cada player. Quem está no mercado automotivo, por exemplo, sente muito mais a pressão, tem sentido muito mais a pressão, porque os volumes caíram muito mais rapidamente do que em mercados como agrícola, cosméticos e alimentos. E esse aumento da pressão também está relacionada ao balanço entre commodities e especialidades do portfólio de cada produtor. Mas uma coisa eu tenho certeza, que esse cenário de aumento da pressão, com certeza vai acelerar o cenário que hoje já vivemos, de aumento da consolidação dos principais players no mercado internacional, aumento da comoditização de produtos e também aumento da competição entre as cadeias de valores.
Essa pressão para os próximos anos, ela é, de certa maneira, ampliada pelo tema da volatilidade do preço do petróleo e seu impacto nos custos e margens de toda a cadeia de lubrificantes. Esse difícil cenário tem levado os principais players do mercado a uma busca por soluções para aumento da rentabilidade. A maior parte dos players tem focado em soluções de curto prazo, mas tem empresas que têm buscado soluções de mais longo prazo através de novos modelos de negócios e estratégias. Qualquer um desses tópicos, daí, penso eu, um excelente tópico para uma apresentação. Mas hoje nós vamos nos focar mais sobre o tema da indústria de petróleo, dado que nós temos novos cenários realmente em ebulição e que vão estar impactando o mercado tanto de lubrificantes quanto de óleos básicos, mas, dada a importância do tema, no final eu volto a falar um pouco sobre o tema de busca de soluções para aumento da rentabilidade. A palestra da Lubiquem vai se dividir basicamente em 3 partes. E nós vamos logo para a primeira, que nós vamos falar sobre o mercado internacional de petróleo e gás. Nos últimos anos, todos nós temos assistido uma grande batalha no mercado de petróleo, que são essa batalha que é conduzida cabeça a cabeça entre os óleo de xisto americano e os sheiks árabes da OPEP. E aqui nós vamos ver alguns capítulos dessa briga. Esse gráfico apresenta o aumento da produção americana de óleo de xisto, dividido em vários períodos, e ele fica muito interessante de ser analisado quando nós sobrepomos a curva de preços do petróleo nos mesmos períodos. Onde nós podemos ver, a primeira coisa que nós notamos é que ambas têm mais ou menos um comportamento similar. No período de 2009 e 2014, foi o período onde os Estados Unidos teve seu maior aumento na produção, e coincidiu com preços bastante elevados do petróleo no mercado internacional. O problema foi que, em 2014, no final de 2014, de fato, assustada com esse aumento muito rápido da produção americana, a Arábia Saudita, que de fato é o líder, capitão e camisa 10 do time da OPEP, radicalizou e resolveu entrar em briga direta com os Estados Unidos pelo market share global de petróleo, para tentar conter o avanço da produção americana. Parcialmente deu certo, porque os Estados Unidos acabou aumentando menos a produção, mas os preços caíram quase pela metade. Em 2014, uma nova queda na produção do preço, e aí, finalmente, os árabes atingiram seu intuito, que foi fazer os Estados Unidos reduzir a produção. Mas isso causou um problema colateral muito forte na OPEP, porque, com a queda muito drástica do preço do petróleo, o orçamento dos países da OPEP, altamente dependentes da exportação de petróleos, naufragou mais rápido do que o Titanic. E, vendo isso acontecer, no final de 2016, a Arábia Saudita tentou voltar ao velho jogo de cortar a produção para ver os preços subirem. E deu certo no início de 2017, onde os preços de fato subiram, principalmente no primeiro trimestre, e as previsões para os próximos 2 anos apontam uma leve recuperação. Só que o grande problema para o pessoal da OPEP é que os Estados Unidos também tem previsões de voltar a aumentar a produção do óleo de xisto, porque os produtores americanos se adaptaram a essa nova situação, cortaram custos, ficaram mais eficientes, e parece, de verdade, que o tiro da OPEP no final de 2014 saiu, de fato, pela culatra. Olhando para um cenário um pouco mais geral, que inclui a produção global de petróleo e de outros líquidos, outros líquidos incluem biocombustíveis, etanol, biodiesel, NGL, GTL, CTL. Nós vemos que entre 2016 e 2018, a demanda global está prevista, a produção global está prevista um crescimento acima de 3 milhões de barris, mais ou menos em linha com as previsões de crescimento da demanda nos próximos 2 anos.
E tanto Estados Unidos quanto a OPEP são os players que estão adicionando o maior volume nos próximos anos. Os Estados Unidos, aqui tem o erro de arredondamento para uma casa decimal, mas, de fato, os Estados Unidos está aumentando mais que o dobro a produção de petróleo e outros líquidos do que a OPEP. Nós vimos no slide anterior que o aumento da produção de óleo de xisto nos Estados Unidos previsto 1 milhão de barris. Essa diferença, 0,8 milhões de barris, corresponde a outro componente importante, que é o gás do xisto, o que demonstra a força dessa nova matriz energética nos Estados Unidos. E adicionando pressão no sistema e pressão sobre a OPEP, nós temos novos players brigando por um lugar ao sol no mercado global de petróleo. Entre eles, o Brasil, com o seu projeto do pré-sal, e o Canadá, com seu projeto, com a produção de petróleo extraído das areias betuminosas, as tar sands. É digno de nota o que esses dois players têm feito no mercado internacional, porque quando a gente olha esses números, a primeira coisa que me chama a atenção é que a Rússia, maior produtor global de petróleo, não está aumentando a produção ao longo desse período. O petróleo canadense é talvez um dos mais caros do planeta em termos de produção, e merece, de fato, uma nota toda especial, o trabalho que a Petrobras tem feito no aumento da produção do pré-sal, que, como o Nelson comentou, hoje a produção do pré-sal ela já é maior do que a produção do pós-sal. E, realmente, uma nova fronteira nunca antes explorada é um trabalho sensacional de engenharia e planejamento. Esse é um outro tema importante para a definição dos preços futuros do petróleo. Então, no momento, mais até do que os investimentos e custos de produção do petróleo, que é o budget da OPEP. Esse gráfico, ele apresenta... Nós nos concentramos nos produtores da OPEP, que representam cerca de 90% da produção global. E o número em cima de cada coluna seria o preço que cada produtor precisaria para poder equilibrar o seu orçamento. Como a gente sabe, os países da OPEP têm basicamente como única receita as exportações de petróleo. Então, o orçamento todo é feito e o ponto de equilíbrio do orçamento resulta em cada um desses preços. No curto prazo, com 51 dólares por barril, nós vemos que todos os produtores da OPEP, no mínimo, estão com grandes dificuldades para respirar. Alguns, como a pobre Nigéria, já estão na UTI só respirando por aparelhos com esse orçamento, porque eles precisariam de um preço acima de 130, quase 130 dólares. Já a Venezuela já está praticamente com orçamento em estado terminal, porque eles precisariam de um preço de petróleo acima de 200 dólares. Olhando para 2020, um pouco mais além, o custo marginal de longo prazo, que é um importante indicador do preço do petróleo, o preço futuro do petróleo, aponta um valor de 66 dólares, que, de fato, só traz alívio para Irã, Iraque e Kuwait, que representam 30% dessa produção. Todos os demais continuam hospitalizados. E esse cenário cai que nem uma bomba na cabeça da Arábia Saudita, já que ela é o grande capitão do time da OPEP, e o time está tomando uma goleada. Eu, particularmente, penso que, mesmo com a ajuda da bem-intencionada Rússia, a Arábia Saudita tem um grande problema em suas mãos, porque esse ano, além de tudo isso daí, ter que se preocupar com o aumento da produção, esse ano marca uma retomada dos projetos de investimento em exploração em petróleo, em projetos muito competitivos, que muito provavelmente vão estar baixando ainda mais o custo marginal de longo prazo para o futuro. Um outro grande problema, não só para a OPEP, mas aí para a indústria de petróleo em geral, é que nós estamos no meio de uma grande mudança na matriz global de energia. Se nós olharmos desde 2000, com previsões até 2035, a demanda global de energia tem subido ano a ano. Subiu 40% entre 2000 e 2015 e está previsto chegar a 87% de aumento em relação aos anos 2000. O problema para os produtores de petróleo é que, ano a ano, eles têm perdido market share nesse mercado global. Desde 2000,
o petróleo perde market share para todos os tipos de energia. Perde para a energia hidráulica, perde para energias renováveis, perde para biodiesel, perde para o gás e só não perde por carvão. E isso representa um grande desafio para os produtores de petróleo nos próximos anos. Um desafio que pode piorar muito, porque existem alguns cenários alternativos que podem acelerar a queda do consumo do petróleo, que é, por exemplo, o desenvolvimento de novas tecnologias que impliquem numa redução do consumo de energia em várias aplicações, desenvolvimento de novos sistemas de armazenamento de energia, como essas superbaterias à base de lítio, e os próprios desenvolvimento dos veículos elétricos, caso ele acelere muito mais rápido do que a maior parte do pessoal pensa, isso pode causar uma queda ainda maior no consumo de petróleo. Desculpa, é que estou um pouco gripado. Normalmente eu sou um pouco reticente em colocar gráficos que apresentam previsões de muito longo prazo como esse. Mas eu poderia dizer para vocês que o futuro já chegou para o mercado de lubrificantes. E entrou pela porta da sala há 3 anos atrás, que eu digo o pessoal de graxas, que viu o preço do lítio subir às alturas por conta do aumento do consumo em baterias. E nós, da Lubiquem, estamos envolvidos em alguns trabalhos para os mercados de carbonato de lítio, hidróxido de lítio, com previsões astronômicas de crescimento entre 2020 e 2025. Então, eu diria que o cenário de aumento possível de produção de veículos elétricos no mundo é um cenário que merece, no mínimo, ser monitorado por todos nós da indústria, dado o seu potencial impacto no mercado de lubrificantes. Segunda parte da apresentação, nós vamos falar sobre o mercado brasileiro de petróleo e gás. Começando com a coluna vertebral de toda a estratégia do mercado brasileiro, que é o Plano Estratégico e de Gestão de Negócios da Petrobras. Em suas últimas 4 revisões, a última delas em setembro de 2016, setembro do ano passado, nós vemos que o volume de investimentos previsto na Petrobras caiu quase 150 bilhões de dólares. E essa queda nos investimentos, no portfólio de investimentos da Petrobras foi, principalmente, teve o impacto da situação específica da empresa até 2014, que, obviamente, a gente não vai entrar em detalhes, mas também o fato do preço do petróleo ter despencado no mercado global, o que afetou não só a Petrobras, mas todos os principais players, Exxon, Chevron, BP, Conoco, todos eles tiveram que reduzir drasticamente o seu portfólio de investimentos para os próximos anos. E, no caso da Petrobras, essa redução levou a um foco muito grande, uma concentração dos investimentos na área de exploração e petróleo. Então, considerando esse valor orçado para os próximos anos, o que sobrou para investir em outras áreas, basicamente, se refere somente à manutenção operacional das plantas e refinarias da Petrobras. Um outro ponto importante, que nós temos, que a maior parte tem conhecimento, nós estamos aí no meio de um maior plano de vendas de ativos e participação da Petrobras nos últimos anos, com o objetivo de arrecadar mais de 34 bilhões de dólares. E esse plano ele realmente é muito importante, é um dos 4 pilares do plano capitaneado pelo Pedro Parente, o presidente da Petrobras, para recuperar a empresa. E, para nós, o que de fato mais importante é que a BR Distribuidora está incluída nesse plano de vendas. Ninguém sabe de verdade qual vai ser o destino, se vai ser vendido, se vai ter um IPO, ou se vai ter qualquer outro tipo de solução. Mas eu particularmente penso que mais importante que o futuro destino da BR Distribuidora, que todo mundo tem que monitorar, é claro, me parece muito claro que, tanto na BR quanto na Petrobras, existe um novo redirecionamento estratégico,
com relação ao negócio de lubrificantes. E é isso que acho que todo mundo aqui tem que prestar atenção. Porque quando o líder se mexe e faz um movimento diferente no mercado, é isso que, de fato, vai causar impacto nos próximos anos, independente de uma venda ou não da empresa. Um fato muito interessante, eu queria falar um pouco sobre a produção de petróleo e derivados no Brasil. Nos últimos anos, entre 2013 e 2017, a produção de petróleo e gás subiu significativamente, subiu 32% ao longo dos últimos 5 anos. E, no mesmo período, a produção de derivados caiu. Caiu a produção de combustíveis, 14%, caiu a produção de óleos básicos, 12%, caiu a nafta, quase fora do slide, inclusive, caiu 48%. E esse é um cenário interessante, porque, considerando o foco da Petrobras, né, em exploração de petróleo, mais a mudança de um novo marco regulatório no Brasil, que inclui, entre outros, o polêmico projeto do conteúdo nacional, eu acredito que, possivelmente, nós vamos ter vendo um distanciamento cada vez maior entre as curvas de produção de petróleo e gás e de derivados. O que, de fato, é realmente uma pena, porque, diferentemente do que tem acontecido nos Estados Unidos, onde o aumento da produção do óleo de xisto e o gás de xisto tem gerado oportunidades de investimento na área downstream, é uma pena que aqui no Brasil, até hoje, pelo menos, o Nelson até comentou que está tendo alguns estudos, algumas conversas, mas até o momento não existe nenhum projeto firme para projetar todo esse potencial de geração de matérias-primas derivadas do petróleo e gás para a produção de óleos básicos, combustíveis e a nafta, que é o coração da indústria petroquímica. E são produtos que o Brasil é grande importador hoje de todos eles. Política de preço de combustíveis. A imprensa faz muito alarde sobre esse tema, seja ela de direita ou de esquerda, mas, de fato, ela é muito importante, porque ele também é um dos outros 4 pilares do plano de recuperação da Petrobras para os próximos anos. E, desde 2015, nós temos revisto uma reviravolta na política de preços aqui no Brasil. Até 2014, muito antes de 2014, os preços de gasolina e diesel eram vendidos aqui abaixo da paridade do preço do mercado internacional. Esse daqui é o preço de realização, não inclui impostos. E, a partir de 2015, aconteceu a grande reviravolta. Ainda com a Dilma, e em 2015, mesmo depois da Dilma, os preços de gasolina e diesel passaram a ser vendidos com preços substancialmente elevados em relação ao mercado internacional. 2007 aqui representa a média do primeiro semestre. Isso teve um grande impacto. Primeiro, nós vimos um aumento colossal das importações de gasolina e diesel no Brasil, e teve, para nós, o que é mais preocupante, um grande impacto nas taxas de operação do refino dentro da Petrobras. Esse gráfico está dividido nos mesmos períodos anteriores. Nós vemos que a taxa de operação das refinarias no processamento do petróleo caiu de 97%, vinha operando quase a plena capacidade, com os preços sendo vendidos abaixo do mercado internacional, caiu para uma média no primeiro semestre na faixa de 80%. E isso, é claro, teve um impacto em todas as unidades de produção da refinaria, inclusive de óleos básicos, onde a taxa de ocupação caiu de 90% para 75%. 75% até que não é uma taxa ruim, para te falar a verdade, porque a média global hoje está abaixo de 70%. Mas o problema é que a queda da taxa de operação das refinarias abriu uma guarda para que se aumentassem as importações no Brasil, que é o tema que nós vamos falar agora. As importações de lubrificantes e óleos básicos no Brasil, mesmo com o mercado em baixa, têm crescido ao longo dos últimos 3 anos. Aumentou de 36% para 45% de participação
no mercado de lubrificantes. E para 2017, baseado nos números do primeiro semestre, que houve um crescimento das importações de óleos básicos de 6% e de lubrificantes de mais de 14%, dependendo da evolução do nosso mercado até o final do ano, possivelmente os importados vão estar correspondendo a entre 47% e 50% de todo o mercado nacional. Nosso último tópico, a gente vai falar um pouco, fazer algumas considerações finais. Esse aumento da pressão sobre margens em lubrificantes e óleos básicos, a gente comentou no início da apresentação, tem levado os players a uma busca por soluções para aumento da rentabilidade. Soluções que, basicamente, se dividem em 3 grupos. Soluções que levam para o aumento da produtividade do capital, que é uma maneira um pouco mais rebuscada de dizer vamos cortar custos e despesas, e que inclui técnicas clássicas como downsizing, reengenharia, outsizing, e redução do budget de despesas e de investimentos. Um outro grupo está focado no uso e incremento das ferramentas de gestão para aumento da percepção do valor não monetário para o cliente, o que inclui a adoção das melhores práticas em sistemas de gestão, sistemas de informação, sistemas de estoque, sistemas de qualidade e mesmo serviços de atendimento ao consumidor. Nesse ponto, não quero que vocês me levem a mal, mas esse tipo de solução, embora realmente muito importante para o aumento e melhoria da performance de qualquer empresa, em qualquer cenário, ela tem impacto somente nos resultados de curto prazo. Porque são soluções muito mais fáceis de copiar. De certa maneira, todos nós aqui, eu acredito que estejam buscando esse tipo de solução, com um cenário bastante complicado, né? E são soluções que, na melhor das hipóteses, vão ter um impacto de resultado no médio prazo. Então, as soluções, o terceiro grupo de soluções, está na busca de novos modelos de negócios e estratégia. Porque se você quer... O nosso mercado mudou e vai continuar mudando. Então, se você quer realmente pensar em estratégias, não como de sobrevivência apenas, que são o caso dos primeiros grupos de soluções, vocês têm que realmente olhar com atenção a possibilidade de desenvolver novos modelos de negócios e estratégias para aumentar a competitividade da sua cadeia de valor e, com isso, buscar uma rentabilidade melhor no futuro, mas com foco no longo prazo. As medidas dos grupos anteriores servem apenas para que como podemos chamar de medidas de sobrevivência, já que elas têm impacto somente no curto prazo. E para adotar novos modelos e estratégias de negócios, de fato, você tem que revisar toda a sua cadeia de valores, começando olhando internamente todas as atividades que a sua empresa pratica, sejam elas primárias ou atividades de apoio, revisar o seu portfólio e seu mix de produtos e mercados, tudo isso frente ao seu portfólio de fornecedores. Você tem que saber que se o seu fornecedor que está hoje, ele é suficiente para te dar uma competitividade hoje e no longo prazo, e se não der, você tem que buscar novos desenvolvimentos, seja no mercado local, seja no mercado internacional. E para isso não faltam opções, tanto para óleos básicos, aditivos e demais matérias-primas. Isso também implica, é claro, quando você revisa o seu portfólio de produtos e mercados, você tem que definir, olhar com uma lupa, ver se os clientes que você está hoje atendendo são os clientes que vão estar juntos no futuro e vão ter o crescimento suficiente que você precisa para que você tenha uma competitividade e uma rentabilidade maior, bem como os seus próprios canais de vendas, sejam eles de distribuição, sejam eles na revenda. Eu, particularmente, penso que, embora tenha que se buscar soluções em todos os grupos,
esse deve ser o foco do nosso mercado para os próximos anos. E confesso que entre esses grupos, esse tipo de trabalho está entre os, talvez, os mais interessantes e também os mais importantes para a indústria, que a Lubiquem tem prestado para vários players aqui do nosso mercado. Bom, pessoal, esse é o último slide. E depois de ter falado bastante, nosso mercado brasileiro de lubrificantes está aí, pessoal. Nós crescemos mais de 50% entre 2005 e 2013, mas nos últimos 3 anos a demanda despencou, caindo mais de 20%. Para os próximos anos, ainda há muitas incertezas sobre a evolução da demanda. Eu, particularmente, não acredito que nós vamos chegar em 2021 com uma demanda menor do que tivemos no ano passado. Mas, com certeza, quando o mercado retomar o crescimento, esperamos que seja, talvez a partir do próximo ano, não vai ser nos ritmos que nós vimos anteriormente. E uma das poucas certezas que eu tenho é que o nosso mercado vai continuar sendo impactado por fatores tanto do mercado interno quanto do mercado externo. E porque o nosso mercado mudou e vai continuar mudando. Eu também penso, bom, na verdade eu tenho certeza absoluta que o maior desafio hoje de todo o mercado de lubrificantes no Brasil é tentar se antecipar a essas mudanças que estão ocorrendo ao nosso redor. E se antecipar para aumentar a competitividade da cadeia de valor de cada um. Se antecipar para aumentar uma rentabilidade no longo prazo. E se tem uma frase que resume meu pensamento, que não se antecipar hoje, para mim, é a mesma coisa do que pegar um bonde andando, tentar pegar um bonde andando amanhã. Bom, eu agradeço a todos aí pelo tempo de vocês, muito obrigado pela atenção e um ótimo evento aí para todos aí.